Efésios capítulo de número 5, versos de 1 ao 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por este momento especial que nós estamos aqui reunidos na tua casa. Muito obrigado pela leitura da tua palavra e pela comunhão preciosa que temos com os nossos irmãos. Oramos para que o Senhor abençoe o nosso coração, nossa mente, de modo que não apenas entendamos a tua palavra, mas ao absorvermos a mesma, possamos estar predispostos já a cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para nós nesta manhã. Em nome de Cristo, amém. O versículo de número 18 é a ênfase desse capítulo, e ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Preste atenção no verso, é uma ordem. Todo crente deve viver cheio do Espírito, por uma razão. Hoje nós vivemos em um mundo que tenta nos encher, enfiar goela abaixo de nós aquilo que ele quer, não é? Olhe para o seu redor, olhe para aquilo que está acontecendo, olhe para aquilo que acontece à nossa volta, e você vê as propagandas de televisão tentando enfiar a goela abaixo da gente, aquilo que eles querem que a gente acredite. O próprio governo, né, coloca milhares e milhares de chamadas na televisão, horário disso, horário daquilo, tentando enfiar goela abaixo de nós, que o Brasil dá mil maravilhas. Que não vai faltar água para ninguém, não vai faltar energia elétrica para ninguém, quer que a gente engula. Então, o mundo, o governo, a própria sociedade de hoje quer que a gente fique cheio de alguma coisa que agrade ou que satisfaça os desejos deles. Nós temos duas opções: ou nós nos enchemos daquilo que Deus propõe, ou nós nos enchemos daquilo que está ao nosso redor propõe, né? Por isso é uma ordem bíblica: enchei-vos do Espírito. E diante disso, não ser cheio do Espírito Santo é um descontrariar da própria pessoa de Deus, porque todos os crentes têm o Espírito Santo, então devem ser cheios do Espírito Santo. Note, uma coisa é sermos habitados pelo Espírito Santo, e todo crente é. Outra coisa é transbordar dele. É um pouco diferente. Uma coisa é o Espírito Santo residir em nós, outra coisa é ele estar comandando a nossa vida mesmo, e quando a gente está em obediência a ele. Então, a expressa vontade de Deus para nós é uma vida abundante. E uma vida abundante só é possível se essa vida for cheia do Espírito Santo.
Paulo aqui em Efésios divide o seu livro em duas grandes partes. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo ele fala da doutrina, a doutrina da vida cristã, as doutrinas básicas do cristianismo, como por exemplo a Trindade, no capítulo 1, por exemplo. Mas nos capítulos de 4 a 6, Paulo fala como é que nós pegamos essa doutrina e colocamos ela em prática. Como é que essa doutrina faz sentido? Então é como se nós tivéssemos a comida no capítulo de 1 a 3 e nos capítulos de 4 a 6 o período da digestão. Como é que nós absorvemos aquilo? Né? E ele deixa muito claro no versículo 18 que não é possível a gente digerir e colocar em prática realmente sem que o Espírito Santo esteja comandando, controlando a nossa vida, cuidando, orientando a nossa vida. Vamos pensar então nessa direção que ele dá sobre a ação do Espírito Santo em nós. Minha oração, meu desejo é que todos nós aqui não somente entendamos, mas venhamos a desejar uma vida repleta, controlada, guiada, guardada, orientada pelo Espírito de Deus na nossa vida. Realmente, irmãos, é a melhor maneira de se viver neste mundo, né? Uma vida cuidada pelo Espírito de Deus. Preste atenção um pouquinho no versículo 18, porque o apóstolo Paulo diz que há uma certa semelhança superficial, uma certa comparação que ele faz entre os efeitos de uma pessoa, que a bebida produz na vida de uma pessoa, e aquilo que o Espírito Santo faz na vida daquele que se deixa controlar por ele. Preste atenção que existe uma ordem, ele diz assim, ó, não se embriague com vinho, que nele há problemas. Mas, quer dizer, ao contrário, não se encha de bebida, se encha do Espírito Santo. Encha-se do Espírito. Uma pessoa embriagada, você sabe bem disso, uma pessoa que está debaixo do poder do álcool, hoje não é só mais álcool, né? Hoje é droga, e há muitas outras coisas que entorpecem hoje a mente de uma pessoa. A bebida entorpece. Então uma pessoa entorpecida, uma pessoa embebedada, não é? Que está sob o poder do álcool, ela faz coisas que até não é Deus não, é o diabo duvida. Literalmente. Uma pessoa sob o efeito de álcool, gente, faz cada coisa, cada absurdo, tem cada atitude, e jamais ela faria aquilo se tivesse de uma forma ajuizada. Né? Então, o álcool, ele faz com que a pessoa perca a inibição e torna ela ousada para fazer coisas que ela não faria de outro jeito. Então, o apóstolo Paulo claramente diz assim, olha gente, o álcool produz esses efeitos. Você não deve se deixar dominar pelo álcool, mas você deve se deixar dominar e controlar pelo Espírito. Porque uma pessoa controlada pelo Espírito, ela continua sendo a pessoa, ela continua sendo ajuizada, mas ela vai ter ousadia em Deus para realizar e falar e fazer coisas que sem o controle do Espírito ela não tem. Ela precisa ser dominada pelo Espírito para realizar certas obras. Ela precisa ser controlada mesmo. Por exemplo, um adolescente tem uma classe de aula de 40 alunos. Se ele não se deixar controlar pelo Espírito Santo, ele não vai ter coragem de se levantar e dizer assim, meu nome é fulano de tal, eu moro no bairro tal, eu e a minha família tem o sobrenome tal, e eu sou um crente em Jesus Cristo. Hoje em dia, é muito difícil um adolescente, por exemplo, encarar 40 outros alunos, identificando-se como crente, se ele não tiver sendo dominado e controlado pelo Espírito, se não estiver andando em Espírito. Então, uma pessoa governada pelo Espírito realmente é uma pessoa diferente. O Espírito Santo age em nós, irmãos. Por exemplo, em Atos 13:2, foi o Espírito Santo quem disse à igreja, apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Nós vamos ter aqui na nossa igreja, dia 20, primeiro domingo depois do carnaval, uma missionária que está indo para um dos países aqui da América, eu acho que é Bolívia, se não me falha a memória. E nós a vimos testemunhando na associação, ela já estava agendada também aqui na nossa igreja, fiquei muito feliz por ver o testemunho dela lá. Mas a hora que vocês vão ver, a hora que vocês baterem no olho nela, vocês vão pensar assim, como é que Deus pode chamar uma pessoa
né, desse jeito, para uma obra aparentemente tão grande. Ela é bonitinha, arrumadinha, uma pessoa normal, gente. Mas você vai olhar para ela assim, você vai ver a franzinez dela. Você vai dizer assim, mas uma pessoa, né, como é que Deus vai usar uma pessoa desse jeito na vida daquele mundo? Mas a hora que ela abrir a boca para testemunhar, você vai ver o que Deus chama ela. Uma pessoa que anda em espírito, irmãos, realmente é uma pessoa completamente diferente. Então, o Espírito Santo ele age, ele separa pessoas. Em Atos 8, 29, foi o Espírito quem disse a Filipe: Filipe, chega-te a esse carro. A direção, ele orienta. Em Atos 20, 23, Paulo disse assim: olha, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam prisões, tribulações, mas o que me importa isso? Quer dizer, eu estou consciente, o Espírito Santo não engana ninguém, irmãos. Eu falei ontem para os adolescentes, à noite, que quando Elias ele fugia de Jezabel, né, o Senhor mandou o anjo, e depois o próprio Senhor foi lá tocar em Elias, e depois que o Senhor restaura a vida espiritual de Elias, anima Elias ali, o Senhor fala assim para Elias: agora Elias, come, porque a sua jornada vai ser muito difícil. Ué, mas Deus não está com Elias? Ia. Mas Deus estar com Elias significava vida fácil? De jeito nenhum. Porque Deus não me engana, gente. O Espírito Santo não me engana, gente. Ele não diz: olha, vai ser um mar de rosa. Não, vai ser não, vai ser difícil. É por isso que a gente precisa da plenitude do Espírito Santo na vida. Então, essa é a primeira coisa importante, não é? O Espírito Santo controlando a gente. Em segundo lugar, a plenitude do Espírito Santo, na verdade, não é? A maior ênfase do versículo é que ela traz um contraste profundo com a embriaguez. O álcool, gente, ele é um líquido depressivo. Eu não sei se você tem pessoas alcoólicas na sua família. Queira Deus que não. Se tiver, no meu caso da maioria, pode observar. No dia seguinte, após a bebedeira, normalmente a pessoa está realmente bem depressiva. E a depressão se manifesta de diversas maneiras, né? Ou ela está com o rosto fechado e não quer falar com ninguém, ou ela desemboca muitas vezes assim numa tristeza que não tem tamanho, e por aí afora, porque a depressão ela se manifesta de diversas maneiras, mas a pessoa fica assim bem depressiva. Então ele não é um estimulante, na verdade, ele é um enganador, uau. Ele é um depressivo, leva a pessoa para o buraco. Ele é um ladrão do cérebro. Ele não é o Beltrão do Fontoura. Ele rouba o cérebro. Ele é um destruidor de vidas. Ele não é um produtor de vidas. Então, eu até estava conversando com o pastor Gasparino, aliás, irmãos, né? O pastor Gasparino, que é o nosso, que cuida do Acre, ele está no movimento vai ser lá já há muitos anos, ele já esteve na nossa igreja algumas vezes, está bem de idade, o pastor Gasparino, cabelo quase todo branco. Mas olha, ele foi lá dar um testemunho na associação, falar do Acre, falar das pessoas que estão ajudando, etc e tal. O homem vai lá assim, bem devagarinho já hoje, né, Daniel? Bem, realmente debilitado, mas o ânimo que aquele homem fala em ajudar as pessoas, em fazer, até para que ele vai viver uns 100 anos. E já está com quase 90, eu acho, né? Porque o Espírito Santo está ajudando ali. Então o Espírito Santo ele traz esse vigor, né? É isso que Isaías diz assim, que os jovens se cansam, se fadigam, etc e tal, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É o poder do Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito Santo ele traz não dissolução, mas discernimento, sabedoria, graça, santidade. Uma pessoa bêbada perde o controle de si mesma, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo tem domínio próprio, tem controle dos seus atos, sabe o que está fazendo e conhece as consequências, porque o Espírito guia a pessoa realmente. Então deixemos o Espírito Santo nos encher, irmãos. Deixemos que ele vá tomando cada parte da nossa vida e vá trabalhando no nosso interior. Como é gostoso Deus moldar o nosso viver. Como é bom, dá para ver no semblante de uma pessoa quando o Espírito Santo está trabalhando na vida dela, sabia? É possível você ver no semblante de uma pessoa o Espírito agindo na vida daquela pessoa. Mas em terceiro lugar, o encher-se do Espírito Santo aqui, preste atenção que não é uma opção.
O apóstolo claramente diz: enchei-vos. É um verbo, é uma ordem, é um imperativo. Enchei-vos. Então, ou seja, é o desejo de Deus que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. É o desejo de Deus. Por isso Deus ordena que a gente seja. Paulo condenou a embriaguez e também a ausência do enchimento do Espírito. E também a ausência. Então, não ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é perder um grande privilégio. Realmente é deixar nesta vida de gozar um pedacinho daquilo que vamos ter no céu. Deseje no seu coração a plenitude do Espírito. Deseje. Como crentes em Cristo, não podemos nos acomodar a uma vida, não é, cheia deste mundo e vazia de Deus. Uma vida infrutífera. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, vamos nos encher daquilo que há neste mundo. E talvez do pecado. Deixe-me aproveitar uma das tiradas do pastor Luiz Saião e dizer assim, que no mundo de tantas oportunidades, de tantas faculdades, de tantos cursos técnicos, de tanto pecado, de tanta musicalidade mundana, de tantas coisas que podem encher a vida das pessoas, muitos são aqueles cristãos que cada dia mais estão se aprofundando neste mundo. Então eles estão cada vez mais profundos intelectualmente e profundos espiritualmente. Eles estão cada vez mais profundos, não é, nas coisas deste mundo e profundo na vida espiritual. É isso mesmo. Quando uma pessoa não se enche de Deus, ela vai profundo. Quando uma pessoa não se envolve com as coisas de Deus, ela vai profundo. Não estar cheio do Espírito Santo praticamente é pecar contra o Espírito Santo, é entristecê-lo, é apagá-lo, é desobedecê-lo, é deixar que o ministério da habitação, da consolação, da transferência de poder mesmo, porque Jesus disse: eu vou dar para vocês o Espírito, né, Santo, e Ele vai dar para vocês poder para ter uma vida diferente, poder para testemunhar, vocês vão ser minhas testemunhas, poder para falar do meu nome, poder para vencer o pecado e o mal. Irmãos, olha, se nós queremos de verdade, individualmente como igreja, viver uma vida na plenitude do Espírito, nós temos que pagar o preço. Nós temos que desejar, nós temos que limpar o nosso coração, realmente cada dia ir tirando, né, retirando da nossa memória aquilo que pode danificar a nossa intimidade com Deus, cada dia mais apresentarmos na presença do Senhor, que Ele possa ir transformando, trabalhando com a sua palavra, né, com o seu Espírito na nossa vida. Em quarto lugar, note ainda no verso 18, que a plenitude do Espírito Santo, a habitação, na verdade o enchimento do Espírito Santo, não em si habitação, porque todo crente é habitado, mas o enchimento do Espírito Santo, ela é uma coisa que todo crente quer saber. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu quero dizer para você, então, que uma das coisas claras na Bíblia é que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que o Espírito esteja atuando plenamente em nós. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então a ordem para ser cheio do Espírito não é dirigida apenas aos líderes da igreja, mas a todos os cristãos. A mim e a você. Esse é um privilégio de cada um de nós. Não existem privilegiados exclusivos para que possam ser trabalhados pelo Espírito. Todo crente deve ser trabalhado pelo Espírito Santo, porque todo crente é o santuário, todo crente é o templo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse sentido, nós podemos entender que uma criança crente, criança que eu digo, uma criança que já entendeu o Evangelho, que entregou sua vida para Jesus Cristo, ela deve ser cheia do Espírito Santo. Lembra de Jesus e de João Batista também foi dito que com 12 anos eles cresceram em graça diante de Deus e dos homens, né? Então não é incomum um adolescente ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida completamente diferenciada. Não é. Então, nesse sentido, todo jovem cristão pode ser cheio do Espírito Santo e ser intrépido na obra de Deus. Nós estávamos essa semana no curso de aconselhamento também, e no último dia nós tinha uma tarefa, e aí um jovem de 26 anos fez parte eu, a Ana e ele, da nossa pequena equipe ali, e ele estava testemunhando para nós a sua vida. Irmãos, quanto sofrimento aquele menino já passou. Quanto sofrimento. Recentemente, em 2010, ele sofreu um acidente.
onde ele realmente ficou entre a vida e a morte, né? Ele bateu de moto no caminhão parado e abriu a cabeça assim, e ele teve vários problemas, né? São vários, não tem como me lembrar de todos. E ele sofreu muito, sabe? E não só isso, mas ele mora no interior do Espírito Santo, e ele contava para nós as dificuldades, a própria família dele. Mas na medida que nós ouvimos, e na medida que nós vimos durante a semana assim, a alegria daquele menino de servir o Senhor, de trabalhar, por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, voluntariamente, sem sustento algum, o prazer de estar ali servindo o Senhor, não podíamos concluir outra coisa. É um jovem cheio do Espírito de Deus. E como é bonito, irmão, vocês vão ver a Duda, né? Que é a missionária que vem aqui, eu tenho que falar pouco, senão depois eu acabo com essa mulher, eu não falo mais. Mas vocês vão ver, ela é uma menina, uma jovem praticamente, né? Bem jovem mesmo, e largando tudo, literalmente. Até o próprio país, em prol de fazer a vontade de Deus para a sua vida. É incrível. É simplesmente maravilhoso. Então, jovens cheios do Espírito Santo, homens, idosos, né? Nossa igreja é privilegiada. Nós temos a melhor idade bem representada aqui. Não é verdade, meu terceiro? Aí, nós temos um bom grupo de irmãos e irmãs que estão aí na idade da novidade, né? Novidade de vida, são cheios de vigor aí, não é? Aos seus 60, 70, 80, e podem viver cheios do Espírito Santo, ser homens e mulheres que podem ser realmente uma bênção na nossa vida. Por isso que Isaías diz, na velhice ainda darão frutos, e dão mesmo para a glória de Deus. Os líderes, então, devem ser cheios do Espírito Santo. Hoje nós estamos abrindo a escola bíblica dominical novamente, do ano de 2015 agora, né? Então, nossos líderes, professores, que vão ensinar não no poder da sua capacidade intelectual, não pela criatividade de suas mãos, não pela bagagem dos seus certificados, não simplesmente porque cursaram a PEC. Tudo isso é muito importante, mas nada disso tem valor se fizer na força da carne, se não aprender a andar em oração durante a semana, se não velar pelas almas dos seus alunos, se não amá-los no poder de Deus. Queridos professores, irmãos, líderes aqui da igreja, nós só poderemos realmente fazer a obra de Deus com alegria, com entusiasmo, bem feitinha, se o Espírito de Deus conduzir cada palavra a nós. Então, devemos todos ser guiados pelo poder do Senhor. Mas há uma coisa mais que eu gostaria de deixar, aliás, mais duas, para o coração dos irmãos, que também está no versículo de número 18, que eu vou ler mais uma vez agora. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra, esse verbo, enchei-vos, ele é um verbo que está no presente contínuo, na língua original. E o que significa isso? Significa que uma vez começado, ele não pode ser interrompido. Ou seja, significa que o Espírito Santo está em nós e ele vai agir em nós. Ele vai atuar em nós. Mas o enchimento, a plenitude do Espírito, realmente vai depender de nós irmos nos submetendo a Ele. Então a ordem para se encher do Espírito não é para ser interrompida. Não é para que nós impeçamos isso de acontecer. É para que nós venhamos a dar vazão, liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele vá trabalhando, vá usando, vá agindo, vá moldando, vá transformando. O crente não deve ser como aquele brinquedo. Não é muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum. No Brasil não é muito comum. É aquele brinquedo que você tem uma plataforma embaixo assim, tem um pino. E aí ele tem uma haste que sobe lá às vezes 10, 20 metros. E aí você pega um bastão, pega um grande martelo, e vamos ver quem consegue levantar a barra mais alta possível. Você bate, pá! E aquilo sobe, né? Então, o crente não deve ser como aquele brinquedo que só sobe espiritualmente quando toma uma cacetada na cabeça. Já pensou se eu tiver, se eu só for crescer espiritualmente quando alguém me dá uma cacetada na cabeça? Não pode ser assim, não é verdade? A gente tem que crescer pela liberdade do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para ser continuada na nossa vida. A gente tem que deixar o Senhor agir cada dia. Todo dia precisamos buscar
do Senhor mesmo. Precisamos orar e dizer, Senhor, mais um dia. Aquelas áreas da minha vida em que eu estou relutando, em que eu estou eu mesmo controlando, que o Senhor tenha liberdade de agir. Muda meu coração, meus pensamentos. Todo dia. Irmãos, as vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Quando Deus disse lá para Israel no deserto, olha, eu vou dar o pão para vocês diariamente, mas o de hoje não vai servir para amanhã. O de amanhã, eu vou dar amanhã, né? Cada dia. A mamãe diz assim para o filho de 5 anos, filho, vai escovar os dentes na hora de dormir. Aí o menino responde, mas já escovei ontem. Ontem é ontem, hoje é hoje. A gente tem que andar cada dia, irmãos, cada dia progressivamente. Então, o fato de que Deus pode usar uma pessoa hoje, Ele vai usar amanhã, se ela continuar andando com Deus, com plenitude. Precisamos depender do Senhor por cada dia. E a última coisa que eu gostaria de pensar com você hoje de manhã. A ação do Espírito em nós é algo que tem que ser e vai ser manifestado se isso for realidade, realmente. Se eu estiver andando com Deus, não há como isso não ser visível. Note os versículos 19 a 21, por gentileza. Olha só. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, porque do capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, versículo de número 33, nós temos todos os frutos dentro da carta de Paulo aos Efésios que serão produzidos na vida de uma pessoa que anda em espírito. Agora, eles estão ali e eles vão surgir. É necessário que eles sejam visíveis, porque é com eles, na nossa vida, assim que nós vamos conviver com as pessoas. Então, note, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem comunhão com os irmãos. Verso 19 diz isso. Mas se uma pessoa não viver em espírito, ele vai ter pouca comunhão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter uma adoração fervorosa diante de Deus. Irmãos, não é porque nós somos tradicionais, né, que nós precisamos cantar bem baixinho quando cantamos. De jeito nenhum. Não é porque nós somos tradicionais que nós não podemos ter alegria no nosso rosto quando nós estamos aqui dentro do culto. Muito pelo contrário. Se nós zelamos pelas tradições bíblicas, se nós realmente queremos viver como a igreja cristã primitiva, queridos irmãos, nós temos que cantar com vigor, cada vez mais. Nós temos que ter uma alegria, não só aqui no tempo, mas cada dia. Nós temos que ser realmente fervorosos de espírito. Nós temos que deixar que o Senhor transborde na nossa vida. Então, nós adoraremos o Senhor com fervor, dentro da igreja e fora dela. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ser grata a Deus. Olha, no mundo em que nós vivemos, não é fácil ser agradecido a Deus. A pós-modernidade é uma época em que você vive hoje, vive agora 15 para as 10, 11 horas nós não sabemos mais como é que vai estar o nosso mundo. Eu ouvi, por exemplo, hoje de manhã, vai faltar água em Campinas hoje. Né? Que pelo menos vai começar aqui, não sei se outros bairros, né? Deve atingir o nosso bairro aqui. Então, o nosso mundo pós-moderno, ele vai mudar cada 1 hora, cada 5 minutos, dependendo da situação. Se você e eu não estivermos guiados em comunhão com o Espírito Santo, vai virar uma bagunça na nossa cabeça. Uma pessoa cheia do Espírito, ela realmente tem a direção certa. E última coisa que eu queria destacar, uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ter uma submissão humilde aos irmãos. Versículo 21 diz isso, sujeitando-vos uns aos outros, no temor a Deus. Somos cheios do Espírito, estamos sendo, queremos ser, encheios é uma ordem. E se é uma ordem, devemos obedecer. Deus espera que nós a obedeçamos. Encher-se do Espírito é um imperativo plural. Enchei-vos. Encher-vos é presente, contínuo, não é? Cada dia. Agora, é um passivo. Ou seja, não enchemos a nós mesmos. Não tem como você se encher a si mesmo. Na verdade, você se submete, e eu também, a Deus, e Ele opera em ação. Os versículos de número 22 a 33 falam dos deveres domésticos.
eu estava pensando, por que o Senhor manda a gente ser cheio do Espírito, no versículo 18, nos dá o contexto de todos os benefícios do capítulo 4, verso 17 até o capítulo 5, versículo 21, e deixa para a parte final do capítulo 4, aliás, do capítulo 5, as questões familiares. E aí eu descobri por quê. O primeiro benefício, as primeiras pessoas que vão usufruir da minha vida cheia do Espírito e da sua vida cheia do Espírito, sabe quem é? Quem é? A nossa família. Porque é lá dentro de casa onde nós temos maior dificuldade de deixar-se controlar pelo Espírito. Irmãos, encher-se do Espírito não é uma vez para a nossa família também. Vamos deixar que Ele nos guie toda a verdade, nos controle, nos guarde no seu maravilhoso. Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Queremos andar em Espírito. Queremos que o Senhor nos realmente adeque à vontade do Senhor no que diz respeito à condução dos nossos pensamentos, atitudes, palavras, ações, mediante o cuidado e controle da Tua pessoa, o Espírito Santo em nós. Então, Senhor, dá-nos um coração dócil, dá-nos uma mente aberta, flexível, dá-nos ouvidos, ó Deus, atentos, para não perdermos o ponto de ouvirmos a voz do Senhor no nosso coração. Dá-nos a disposição de rejeitarmos o mal, para que o Teu Espírito plenamente possa controlar e cuidar da nossa vida. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém.